Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Alexandre Lopes, da academia do IP.com. Nós estamos aqui com mais uma das nossas videoaulas do curso de IPv6 e essa é a nossa videoaula de número 7. Os objetivos dessa aula vão ser descrever a autoconfiguração Slack, que é uma das funcionalidades mais fantásticas que o IPv6 tem, tá? Que é a autoconfiguração. Uma rede se configura totalmente sem ajuda de nenhuma intervenção humana, nem nenhum servidor DHCP instalado nela. Isso é incrível, né? E vamos descrever também o serviço DHCP em uma rede IPv6. Não é muito diferente do IPv4, tem algumas diferençazinhas, mas a gente vai ver como funciona no IPv6. A partir dessa aula também, a gente vai começar a vincular alguns labs, algumas aulas lab, para vocês entenderem melhor. Então a gente vai ver como a gente vai configurar o DHCP em 3 labzinhos, porque existem 3 funcionalidades do DHCP que podem ser configurados em roteadores Cisco, certo? Então vamos lá, vamos começar. Primeiro deixa eu pegar aqui minha canetinha, como sempre, né? Hoje eu vou com uma cor um pouco diferente. Vou pegar aqui o azul, né? Deixa eu fazer um teste aqui. Beleza, então vamos lá. Autoconfiguração stateless, né? Stateless Address Auto Configuration. Daí vem o nome Slack, né? Ó, vamos pegar aqui, ó. Stateless Address Auto Configuration. Então, se a gente juntar essas palavras, eu formo o Slack, né? Essas letras. Uma rede se autoconfigura sem a intervenção de um servidor DHCP ou intervenção humana, né? Na verdade, só preciso colocar o endereço no gateway e acabou. O resto é com ele, tá? Através do protocolo ICMPv6 e do protocolo NDP. Isso aí nós já vimos na nossa última aula, na videoaula número 6, que realmente é através do NDP e do ICMPv6 que é possível essa autoconfiguração e uma série de outras novidades do IPv6, tá? E essa autoconfiguração ela vai ser dividida em 2 etapas. Primeiro a configuração do prefixo da rede e depois a configuração do endereço do host. É muito importante falar que com essa autoconfiguração, tá? Os roteadores passaram a ter uma função mais importante na rede ainda, passaram a ter uma importância maior do que já tinham, né? Já sempre foi importante um roteador numa rede, mas um roteador passou a ser mais importante nesse contexto de autoconfiguração. E com isso, o profissional de infraestrutura também ganha força com isso aí, tá? Então, ele é dividido em 2 etapas, a configuração do prefixo da rede e a configuração do endereço do host. Na configuração do prefixo da rede, tá? O prefixo ele é obtido de um roteador através de NDP. Então, aquelas mensagens de RA, Router Advertisement, são mensagens que são enviadas pelo roteador para anunciar justamente o prefixo da rede. Uma das coisas que ele informa é o prefixo da rede, né? Ele informa o endereço dele do gateway e o prefixo da rede, que são os primeiros 64 bits numa rede /64 do IPv6. Os primeiros 64 bits é o prefixo da rede, certo? E ela pode ser enviada por dois motivos, né? Primeiro, ela vai ser enviada em resposta a uma router solicitation. Então, um host entra na rede, a primeira coisa que ele faz é enviar um RS, uma router solicitation para a rede, para tentar descobrir quem são os roteadores daquela rede. O roteador informa, respondendo com RA, ele informa o seu endereço e informa o prefixo da rede. A partir daí, existe todo um processo de autoconfiguração do host, se estiver configurado para isso, certo? Ou ela também pode ser enviada periodicamente. Periodicamente, o roteador, tipo caixa, como um router advertisement, né? Como um roteador Cisco, como um roteador Juniper e muitos outros roteadores concorrentes, né? Mas nós aqui vamos falar de Cisco,
Lembrando que esse curso IPv6 nasceu de uma necessidade dos alunos, dos meus alunos, que fizeram preparação para o CCNA, mas ainda não tratavam sobre o IPv6, de se prepararem. Então a gente montou esse curso para isso. Então por isso que o nosso foco aqui vai ser sempre Cisco. Alexandre, e deixa eu te fazer uma pergunta. E um roteador que roda em Linux, um host, um servidor que também serve como roteador, ele tem essas mensagens? Olha, por padrão não, gente, mas tem como configurar. Tá? Isso é um outro curso, é um curso de Linux, e a gente vai ter curso de Linux também na nossa www.academiadoip.com. Entre lá, vai ter o curso de Linux lá também, e essa configuração é uma configuração específica para o Linux, não é o intuito do nosso curso. Tá? O professor Samuel, autor do livro IPv6, o novo protocolo da internet, também dá um pequeno exemplo no livro dele. Volto a lembrar que nós usamos o livro dele como uma das bibliografias de referência para a gente montar o nosso curso. Ele é um professor que é instrutor da Academia Cisco também. Tá? Ele tem CCNP, ele tem CCNP, CCDP de design, e ele foi o primeiro brasileiro a obter uma certificação do Fórum IPv6. Certo? Então, é um outro livro que vale a pena, eu recomendo a leitura. Tá? Então, vamos continuar aqui. O segundo passo é a configuração do endereço de host. Uma vez que ele já tem os primeiros 64 bits de prefixo, ele precisa configurar os próximos 64 bits, que são os bits de endereço. E aí, ele utiliza... Esse bit ele é gerado a partir do endereço MAC dele. Na verdade, ele pode ser gerado de duas formas, a partir do endereço MAC ou um endereço aleatório. Tá? Mas a gente vai explicar aqui como funciona o endereço MAC, através do endereço MAC. O aleatório é um aleatório que alguns sistemas operacionais usam. Por exemplo, o Windows ele utiliza o endereço aleatório. Isso a gente vai falar daqui a pouquinho. Tá? Então, como o endereço MAC tem apenas 48 bits, é necessário um complemento. Então, aplica-se o IEEE e o I64, que é um complemento. Ou seja, ele complementa os 16 bits que faltam no protocolo, no endereço físico MAC para formar o meu protocolo IP todo, minha porção de host do meu protocolo IP. Tá? Ele introduz os 16 bits FFFE, lembrando que em hexadecimal, quando a gente fala a cada 2 números hexadecimal, a gente está falando de 16 bits. A gente está falando de 8 bits. Então, cada 8 bits tem 2. Então, aqui eu tenho 16, FFFE. Esses 16 bits aqui, ó, vão entrar no nosso endereço. Além disso, a gente tem o 7º bit, que é invertido. Vamos ver isso passo a passo como funciona. Então, eu tenho esse endereço MAC, 00, 90, 27, 17, FC0F. Tá? Primeiro passo é dividir esse endereço em dois. Tá? Então, eu divido esse endereço em 2. Eu fico com 00, 90, 27, 17, FC0F. E o que eu faço com esse e-mail aqui? Já que eu dividi em 2, o que eu faço com esse e-mail? Eu introduzo o FFFE. Certo? Tá pronto? Ainda não. Eu primeiro tenho que pegar os meus primeiros dois endereços, os meus primeiros 2 números em hexadecimal, que são meus primeiros 8 bits. Então eu pego esses 8 bits aqui, acho aqui o meu 7º bit, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7º bit, e inverto ele. Se ele for 0, eu boto 1, que é o nosso caso aqui, mas se ele fosse 1, eu também botaria 0. Tá? Então a gente inverteu ele. Transformo de novo, isso fica 02, 90, 27, FFFE, 17, FC0F. Esses vão ser os meus 64 bits da minha porção de host. Tá? Isso não está sendo muito utilizado, não foi muito utilizado, porque existe uma questão, está sendo muito discutido ainda a questão de segurança. Uma vez que fica transparente o endereço MAC da minha máquina para todo mundo. Né? Isso realmente é um caso a se pensar. A Microsoft não utiliza o EU64 por motivo de segurança. Ela gera uma porção. Opa, ficou porção aqui, ó, pessoal, mas é porção, ó, foi digitado rápido. Fica uma porção do host
né? Ela gera a porção do host de forma aleatória. Ou seja, ela introduz, ela gera esses 64 ali, esses 64, esses 64 bits de uma forma aleatória. Ela não usa o endereço MAC para calcular. Tá? E aí, nesse caso, que ela não usa o endereço MAC para calcular, porque o endereço MAC ele também tem uma característica singular, que ele é ser único na rede. Então, aliás, ele tem que ser único no mundo, né? Ele, o endereço físico deve ser único no mundo. A gente sabe que existem as placas Xing-Lings da vida, onde ele pode não ser tão único assim, né? Mas a gente trabalha como sendo um endereço único no mundo. E aí, com isso, eu tenho certeza de que meu endereço é único na rede, porque eu usei um endereço MAC que é único no mundo, então meu endereço vai ser único na minha rede, né? Mas nesse caso onde é gerada uma porção aleatória, pode não ser único. E aí o que acontece? O NDP ele usa um serviço chamado DAD, Duplicate Address Detection, que é uma mensagem, tá? Que ele envia para todos os hosts da rede, porém em unicast. E ela é respondida também em unicast informando o seguinte: ó, eu já tenho esse endereço, eu já uso esse endereço. Se não houver resposta, significa que ninguém utiliza aquele endereço e aí aquele endereço pode ser utilizado. Então, antes dele atribuir esse endereço, ele faz essa checagem com o NDP. Tá? E agora a gente vai falar um pouquinho de DHCP versão 6. Tá? Diferente do Slack, o servidor DHCP mantém uma tabela de registro com os endereços atribuídos e o tempo de empréstimo do endereço, certo? Então, o servidor DHCP é um pouco diferente, porque o Slack não mantém, não fica em nenhum lugar essa tabela de endereços atribuídos a cada host. Cada host vai fazer sua tabela de vizinhança, mas não existe um serviço, um servidor que mantém isso. No DHCP, fica uma tabela, é mantida uma tabela onde se associa o IP ao MAC da máquina e o tempo de empréstimo de leasing, né, daquele endereço. Ele foi definido na RFC 3315 e no IPv6 ele, como a gente falou naquele curso, naquela primeira videoaula que a gente fala sobre IPv4, o intuito do DHCP era conter o esgotamento do IPv4, usado pelas operadoras para conter o esgotamento do IPv4. No caso do IPv6, ele tem um intuito diferente, ele tem um intuito de gerência mesmo da rede. Ele foi criado, ele foi desenvolvido, ele foi pensado, ele foi melhorado do IPv4 para o IPv6, pensando na gerência da rede. Tá? Então, ele funciona basicamente igual ao DHCP versão 4, mas ele tem algumas coisinhas diferentes. Tá? Então, ele pode ser usado em dois módulos, no módulo Stateless e no módulo Stateful. No Stateless, ele funciona como um serviço de complemento ao serviço Slack. Ou seja, o Slack ele informa o prefixo da rede e informa o gateway, mas ele não informa o servidor DNS, ele não informa o servidor NTP, ele não informa servidor TFTP, que pode ser em algumas redes pode se precisar informar esse servidor, né? Então, o que acontece é que o DHCP pode ser configurado para ser um complemento ao serviço Slack, fornecendo esses endereços que estão faltando, certo? Uma outra forma é a forma Stateful, ou o estado completo, né? Onde o estado cheio, onde ele trabalha realmente atribuindo endereço IP, atribuindo endereço de gateway, DNS e todos os outros serviços, servidores que são distribuídos pelo DHCP. E aí ele passa a ser um DHCP na rede. A autoconfiguração Slack fica desativada, não funciona. E aí a rede é toda configurada por um servidor DHCP. Esse é o método muitas vezes preferido pelos administradores, porque dá um pouquinho mais de poder ao administrador na hora de configurar a rede. Tá? Nós vamos fazer um labzinho depois, vai ter um lab, uma videoaula complementar a essa videoaula 7, onde eu vou gravar uns labs só de configuração de servidor DHCP, beleza, pessoal? No roteador Cisco. Então, procurem lá e assistam, tá? Por fim, uma das novidades do servidor DHCP, versão 6, é que o servidor ele
passa também a distribuir, ele recebe um prefixo e pode subdividir esse prefixo em redes. Isso é muito legal. Por exemplo, o servidor recebe um prefixo /56 e delega subdividindo em duas redes, subredes /64. Então, a gente vai ter um lab ensinando a fazer isso também no roteador Cisco, e é um outro serviço que é bem legal. Além disso, pessoal, o DHCP não tem mistério. Lembrando que esse nosso curso não é um curso de gerenciamento de rede. A gente vai ter na Academia do IP um curso de gerenciamento de rede. Provavelmente esse curso vai ser lançado no segundo semestre ainda desse ano, de 2014. Nós estamos fazendo parceria com alguns professores que são muito bons dentro das suas áreas. E nós vamos fazer uma parceria com um professor também de gerenciamento de rede, onde a gente vai ensinar a configuração de servidor DHCP um pouquinho mais a fundo, tanto para o IPv4 quanto para o IPv6. Então aguardem essa novidade, a qualquer momento a gente vai ter esse curso também disponível na Academia do IP. Tá? E é isso aí, pessoal. Terminamos mais uma videoaula. Espero que vocês estejam gostando do curso. Espero que esse curso tenha sido de proveito para vocês, esteja sendo de proveito para vocês. Uma coisa bem legal é que vocês podem, no final das aulas, no final do curso, ir lá no nosso botão de curtir do Facebook, clicar lá para que o nosso curso seja um pouquinho divulgado no seu Facebook, para a sua galera do Facebook. Se você está gostando, como o curso é gratuito, dá essa força pra gente e use esse botão de curtir lá pra gente poder divulgar um pouquinho esse curso para mais gente, tá ok?